Então, beleza, gente. Essa é a introdução que eu quero de vocês. Isso aqui eu falando parece que vai dar 15 páginas, né? Mas não. Cara, uma, duas páginas tá 14 só. de bom tamanho. Não, uma, duas, bom tamanho, assim. Obviamente, né, gente? Quanto mais vocês escrevem, mais eu tenho como falar, pô, vocês fizeram um bom trabalho, vai dando ponto a mais, né? Quanto menos entrega, tipo, vai ficar naquilo ali, né? Se tiver falando alguma coisa errada ali, vou dar errado. Mas beleza. Então aí aqui a gente vai para a parte da análise em si, tá bom? O que eu quero que vocês analisem. Basicamente são 4 coisas, né? Dividida em 3 blocos aqui. Então a paleta de cor, tá bom? Analisar a paleta de cor da obra no geral. Então é no geral mesmo, assim. Não quero que vocês que nem a gente fez, escolher uma cena ou outra. Aqui eu também quero que vocês selecionem 3 principais paletas de cor que definam a obra. Então, vou assistir do Walking Dead. Quais são as principais paletas que a gente encontra ali? Vocês colocam... Marrom. Marrom. É isso mesmo. Isso mesmo. Quando eu era aluno, eu fui do Walking Dead. Inclusive, essa atividade eu me inspirei numa que eu fiz quando eu era aluno, para tá passando para vocês. Então, selecione as 3 principais paletas, né? Então, vou falar do Walking Dead, tá bom. Vou falar do Walking Dead, mas aí vocês são livres para, se quiserem, fazer um recorte da série. Vou analisar a 4ª temporada do Walking Dead. Se eu não me engano, é a 4ª temporada que se passa dentro da prisão inteira. Então, vou analisar... Então, as principais do Walking Dead é quando eles estão dentro da prisão, quando eles estariam a céu aberto, né? E quando eles estariam, sei lá, em Woodbury, que era a cidade rival ali, né? Como que é essas paletas de cores? Então, eu defino elas, tá? E aí, ó, dentro da análise, vocês vão descrever as harmonias cromáticas e seus possíveis contrastes que vocês encontram ali, tá bom? Então, as harmonias que eu encontro, as cores se relacionam de forma análoga, as cores se relacionam de forma monocromática, as cores elas têm uma harmonia complementar entre a outra, né? Que eu tenho algumas cores neutras, né? E tem uma complementar que se destaca muito, né? Esses dias eu tava vendo... Vocês já assistiram Peaky Blinders? Alguém aqui? Não. Cara, é uma série muito bacana, viu, gente? Tanta gente recomendou e eu nunca... Eu comecei a assistir. Começou a assistir. Você lembra do primeiro episódio, Mari? Eu parei na metade do primeiro, na verdade. Então, eu assisti um pouco, assisti 2 episódios, não deu tempo, foi isso, esses dias. E tem uma hora que uma personagem, ela aparece no meio da cidade, ali não sei se você vai lembrar, que ela seria como se fosse uma garçonete num bar. Se você já chegou a ver isso. Cara, ela aparece assim, basicamente a série já fala logo de cara, olha, presta atenção nessa menina aqui, tá? Presta atenção nessa menina aqui. E eles utilizam a direção de arte para isso, né? Obviamente que eu não vou falar para vocês, para não ficar... Vai que alguém pretenda falar sobre essa série, eu não vou ficar dando ideias para vocês. Mas eles utilizam a direção de arte e a cor, basicamente, para chamar nossa atenção ali, né? Então, são esse tipo de análise que eu quero que vocês façam, tá bom? E aí, eu falei aqui quais as harmonias, mas também falar os seus possíveis contrastes. Nesse exemplo do Peaky Blinders, nós temos toda uma paleta de cor ali, se eu não me engano, um acinzentado com um azul específico, e quando entra uma personagem específica, ela aparece no meio da tela vestindo um vestido verde que chama a atenção de todo mundo. Ou seja, naquele momento existe um contraste ali na nossa paleta de cores, né? Que justamente desperta a nossa atenção, né? Porque uma cor se destaca muito. Então eu quero que vocês façam essa análise e colocar também o que cada paleta de cor pode sugerir dentro da narrativa, tá? E isso sim, gente, vocês não precisam encontrar análises totalmente filosóficas, viajadas. Não, por exemplo, o Matheus falou Walking Dead, marrom. O que o marrom pode passar? Cara, sujeira, gasto. As roupas são sobreviventes, né? Horror. Então, as suas roupas foram se desgastando com o tempo, tá? Tem a questão do horror, mas aí é o que eu disse, o horror já entra no lado filosófico já. Mas você pode colocar, é ótimo se você colocar, mas se quiser,
você pode falar de uma análise simplesmente mais simples, né? Também. Como vocês vão estar em grupos, como vocês vão estar em grupo, eu acho legal vocês escolherem a obra, vocês se reunirem através, não sei, ou do Zoom, alguma forma de se reunirem online para debater, né? E trazerem várias ideias juntas, né? Diga, Lê. Você chegou a ver o vídeo que eu te mandei? Aí, Ali, eu confesso que você mandou no final de semana, não foi? Eu, essa Putz, não lembro. essa semana muita gente falou para mim, professor, você viu tal coisa? Ou mesmo do outro lugar onde eu trabalho, falando, o patrão, você viu tal coisa? Eu confesso que esse final de semana eu desliguei o celular total, assim, total, e esqueci. Mas eu vou ver. Mas é sobre as cores do Breaking Bad, não é? Foi. É que eu já vi vários vídeos a respeito, né? Eu não sei se nesse vídeo específico ele fala sobre o que eu já vi, por exemplo, as teorias da irmã da Skyler, sobre usar sol lilás. Não. Ele fala outras coisas? Fala também objeto de cena, fala também do movimentação de câmera também. Caraca, esse é bem mais completo, então. Puta, Ele não, fala tecnicamente do... Fala da série em geral, mas é um pouquinho mais focada na conclusão, né? No último episódio, porque foi lançado na época. entendi. Saquei. Pô, Ale, desculpa não ter visto, eu vou ver. Eu juro que eu vou ver. Assim que acabar a aula hoje, eu vou ver. Tá bom? Então, ó, gente, aí, ó, saindo da paleta de cores, mas ainda podendo utilizar as cores, vocês vão falar de cenários e objetos, tá bom? Então, o que que eu quero? Quero que vocês selecionem 3 ou mais cenários chaves para a narrativa. Então, assim, pedir para vocês selecionarem 3, mas se vocês quiserem, selecionem mais, se vocês quiserem falar, tá? Cenários chaves, tá? Não peguem cenários que aparecem uma vez só, tá bom? Peguem uns que se repitam mais vezes, né? Analisar a concepção cenográfica dos mesmos. Então, analisar dentro daquelas aulas, pega o slide ali que eu tenho de cenário e vê ali o que que é a ambientação, as cores e textura e sua relação com os personagens, tá? Se eles moldam o caráter do personagem, se eles mudam a persona dele, enfim. É legal que às vezes a cenografia ela pode se mudar conforme o avanço da narrativa, né? Então, analisar isso, se tem alguma mudança, esse lapso temporal, se algo tem que ser modificado conforme essas mudanças narrativas. Selecionar um ou mais objetos-chave para a narrativa, tá? Por que eu estou pedindo um ou mais objetos? Porque às vezes não tem muitos objetos-chaves, né? Então, a obra que vocês escolherem vai ter que ter um objeto que seja chave. Algo que seja muito interessante em algum momento da narrativa, né? Então, ó, analisar a concepção artística desse objeto em relação à narrativa. Analisar a concepção artística desse objeto em relação à narrativa. Então, cores, formato, textura, relação com os personagens, tá bom? Lembrem da aula que a gente falou do Star Wars, a gente ficou falando muito sobre o sabre de luz ali naquela cena da batalha na neve, né? As cores dele, do azul com o vermelho, da relação do bem e do mal, e quando os dois duelam, as cores se misturam, viram magenta, né? Que até um colega de vocês da noite, basicamente deu uma palestra aqui falando sobre Star Wars, falou sobre a questão do equilíbrio da força que se manteve ali através dessa significância das cores. Enfim, gente, para destrinchar. E aí eu quero que vocês falem dos figurinos também. Então, é selecionar 2 ou mais figurinos de personagem-chave da narrativa, tá? Vou dar um exemplo para vocês que eu fiz quando eu era aluno. Quando eu era aluno, eu falei sobre o Walking Dead, né? Quando eu era um gafanhoto que nem vocês. Eu falei sobre o Walking Dead e eu escolhi falar sobre o chapéu do Rick. Eu não sei, todo mundo assiste Walking Dead, já assistiu o Walking Dead, sabe do que se trata o Walking Dead? Eu tentei assistir uma vez, Sim. só que aí falaram que a série tava decaindo, eu falei, não. Mas tá mesmo, assim, já... Aí eu voltei pro Breaking Bad. Já cansou, já. Mas assim, eu gosto muito de Walking Dead, mas eu fiquei desgostoso com ela. Mas enfim, gente,
quando eu era aluno aqui, eu fiz sobre o Walking Dead, né? Que na época eu gostava muito, isso aí, 2011, assim. Tipo, aí eu decidi falar do chapéu, né? Do chapéu do Rick. O Rick é um xerife, né? Então ele tinha um chapéuzinho assim de xerife. E ele, por principalmente no início assim da série, ele ainda, com o mundo já em colapso, o mundo em caos, ele ainda fazia questão de estar vestidinho como um xerife, né? Ficava bonitinho ali vestidinho como um xerife e o mundo caindo aos pedaços, ele preocupado com a roupa dele, né? Só que chega um determinado momento na narrativa que ele percebe que ele tem que abandonar esse lado. Ele não é mais um policial. Ele é um sobrevivente, né? E um sobrevivente vai ter que tomar atitudes que talvez um policial não tomaria. E a partir dessa escolha, ele decide deixar de usar a roupa dele, a roupa de policial dele, e começa a utilizar trajes normais. Só que o chapéuzinho dele, ele passa para o filho dele, né? O que isso quer dizer? Quer dizer, ó, o filho dele também é um sobrevivente, ele vai também ter que ser um cara durão, né, como um xerife tem que ser, só que ele ainda é uma criança, então ele não tem que quebrar alguns valores morais, né? Basicamente foi essa uma leitura que eu fiz sobre o chapéu de xerife do em Walking Dead. Então, vejam isso. É que agora eu vou falar de alguns pontos que a gente não falou ainda, né? A gente ainda vai ter nas aulas, né? E mas assim, era só a ideia de vocês pensarem como o figurino tem importância numa narrativa. E assim, só curiosidade, a série, acho que ela em nenhum momento ela fala, o Rick deixou de usar a roupa de policial. Ele, o máximo, acho que tem uma cena ali que mostra só ele tirando o chapéu e dando pro filho dele. Toda essa poesia aí que eu tô fazendo, isso foi uma análise minha, tá bom? Então, vamos lá. Dos figurinos, vocês vão ter que selecionar 2 ou mais, tá bom? Figurinos de personagens chaves da narrativa, tá bom? Então não adianta pegar um personagem que não tenha muita importância, tá? Tem que pegar um personagem chave, tá bom? Pode ser um vilão, pode ser um mocinho. Vai pegar figurante. Vai pegar figurante ali. Peguem personagens que tenham contexto narrativo mesmo. Aí dentro disso, ó, são trajes fixos ou são trajes da moda? Isso a gente vai falar em aula, tá bom? A gente ainda não falou. Dentro desses trajes, as cores, a textura, o corte, possui alguma significância? Ou seja, dentro desses atributos aqui, existe alguma relação de passagem temporal? Ele transmite alguma sensação? Enfim, a gente vai ver em aula, não vou ficar falando muito aqui o que é isso, tá bom? E como a persona, lembra que persona é um aspecto social, tá? Não é personagem, não é eu que digitei errado aqui. Então, como a persona se manifesta através do figurino, tá? Foi como eu falei agora mesmo, do Rick, tá? Ele utilizava uma roupa de xerife, né? E a partir do momento que ele percebe que ele não tem que mais agir como um xerife, mas sim como um sobrevivente, ele abandona esse figurino. Então, a persona dele se manifestou através da mudança de figurino, né? Beleza? E aí aqui, gente, por último, a gente tem a parte da atividade que são as conclusões, que a princípio parece que é a parte que eu menos vou dar importância, porém vocês estão muito enganados. É uma das partes onde eu vou ler com mais atenção. Isso aqui, tá? Que cada integrante deverá especificar qual foi sua participação na análise. Então, assim, se vocês dividiram, o Matheus fez isso, a Alexandra foi fazer isso, no outro grupo, a Mari decidiu fazer uma parte, a Ana fez outra, a Michelle fez outra, não tem problema, sabe? Tipo, definam para mim, ó, eu fiz isso, a minha parte foi essa, minha parte foi aquela, tá? Não tem problema, tá bom? E aí, o que eu quero que vocês falem, né? Cada integrante deverá especificar qual foi sua participação na análise e como foi a experiência em realizar esta atividade, tá bom? Ela te surpreendeu ao longo da realização? Por exemplo, em algum momento, quando você estava fazendo essa análise, ou mesmo quando o seu colega entregou a parte dele e você leu, você ficou surpreso com alguma coisa que ele falou? É algo que você nunca tinha parado para pensar? E assim, gente, de coração, é quase muito difícil a gente parar para analisar alguma coisa e não ficar surpreso com algo, sabe?
porque dificilmente a gente vai saber tudo, né? Então, quando a gente para analisar, ou mesmo pega visões de um colega, visões diferentes, a gente se surpreende nesse processo, né? Então, eu quero que você coloque, o que te surpreendeu ao longo desse processo? E assim, gente, seja o mais sincero possível. Se achou que não, ele fala, não surpreendi, eu já sabia tudo disso aqui, tá tudo certo. Bom, e aí aqui, ó, qual aspecto da direção de arte mais te chamou a atenção na obra selecionada? Então, assim, eu achei que o trabalho com as cores foi um trabalho muito, muito rico. Eu já achei que a construção dos cenários e os objetos tiveram uma significância muito maior. Ou não, eu achei que os figurinos foi o que moldou basicamente os personagens, né? E eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Beleza? Aí, ó, um parágrafozinho para cada conclusão. E, gente, ó, quando eu falo um parágrafo, não é 2 linhas, tá bom? 2 linhas de texto. É tipo, escreva umas 5 ali. Eu tô tentando trazer esse exercício para vocês, porque no futuro, gente, vocês vão ter que passar por um TCC. Vocês, no mínimo, vão ter que escrever bastante na parte escrita do TCC de vocês. Ou, não sei, se algum de vocês quiser engatar uma pós-graduação depois da faculdade, ou mesmo um mestrado, vocês vão ter que escrever muito, gente. Vão ter que escrever muito, muito, muito. E eu falo que foi um processo muito doloroso quando eu tive que fazer isso. E apesar de eu já ter feito direito, né, antes de fazer rádio e TV, eu tinha uma facilidade com a escrita, só que eu passei uns bons anos na minha faculdade de rádio e TV não escrevendo nada, porque, eu era o fotógrafo do grupo, então, quando que eu tinha que escrever a parte escrita? Sempre tinha alguém no grupo que fazia essa parte escrita, eu ia lá na hora da ação, né? E isso me fez muita falta, assim, me fez muita falta. Então, esse exercício que eu estou fazendo para vocês é para vocês escreverem bastante, irem desenvolvendo a escrita. Por que eu falo isso também, gente? E aqui agora não é uma crítica simplesmente infundada, é uma crítica construtiva, tá bom, gente? Apesar de, como todos que estão aqui, eu já falei a nota, vocês foram super bem na prova, tá? Eu sinto que a parte dissertativa, assim, muitos podiam ter rendido mais, sabe? Alguns ali, eu vi a resposta e falei assim, essa pessoa, quando eu estava lá em sala de aula, ela participava muito, eu tenho certeza que ela teria muito mais para falar, sabe? E acabou, às vezes, a resposta ficando em 2 linhas, assim, né? E eu não sou um cara que desconto nota por isso, mas tem professores que descontam, sabe? Tem professores que querem ver você escrevendo, né? Vou dar um exemplo. Quando eu fazia direito, eu tinha um professor de processo civil, né? Que a prova dele, cara, era um negócio absurdo, assim, era acho que 2 questões de múltipla escolha, cada uma valendo 2 pontos, e uma dissertativa valendo 6, sabe? E ele falava, cara, escrevam tudo que vocês têm que escrever aí, sabe? Eu vou considerar tudo que vocês escreverem, tá? Quanto mais vocês escreverem, mais chance eu vou ter de falar, olha, o aluno entendeu, o aluno sabe sobre esse assunto, né? Então era muito comum a gente fazer a prova ali, essa dissertativa dele ter 4 páginas assim escritas, né? Então, e é um exercício, gente. Escrita é um negócio bom, nunca vai ser ruim vocês desenvolverem a escrita. Então, por isso eu também passei essa atividade, para vocês desenvolverem isso. Tá bom, gente? Caso vocês comecem a fazer essa atividade aqui e vão encontrando algumas dificuldades, vão me perguntando ao longo do semestre, tá bom? Vocês têm até o dia 10 de junho para fazer, então a gente tem mais de um mês aí que vocês podem ir tirando dúvida, ou mesmo ir apresentando para mim, né? Professor, já fizeram isso daqui, tem como você dar uma olhada, ver se tá bom? Eu vou falando, tá bom, não, isso aqui, tô achando que tá fraco. Tá? Essa atividade, ela vai valer 25% da nota P2, tá bom? Então, é uma parte muito considerável, assim, muito considerável mesmo da P2. Os outros 25%, o que vão ser? Os outros 25% vão ser a criação de um storyboard para o projeto integrado, tá? De videoclipe, mas aí isso eu vou falar amanhã só, tá? Não vou falar hoje. E os outros 50% é uma atividade avaliativa individual, parecida com essa prova que vocês fizeram, mas obviamente vai ter muito mais conteúdo e provavelmente vai ser um pouquinho mais difícil, tá bom? Beleza, gente? O que eu tinha para estar falando hoje era isso. Hoje, como eu disse,
obrigatoriamente eu tenho que fazer uma revisão de prova, né? Se eu passo uma atividade, eu tenho que fazer a correção, né? Para ficar o processo mais claro possível. Eu acho que a Ingrid tá aí, Ingrid, que eu acho que eu vi você entrando. Tá, né? Ingrid, quer que eu mande... Tudo bem, Ingrid? Tudo. Quer que eu mando a sua média da P1 aqui no chat? Pode ser. Tá, eu vou mandar aqui para vocês. Vocês não estão vendo minha tela mais, né? A prova foi só as atividades, né, professor? Oi? A prova foi só as atividades, né? Não, a nota de direção de arte foi composta por 4 notas, né? Foi a prova que vocês fizeram. Aí teve 2 análises, que era uma de paleta de cor e uma de cenografia e o storyboard. Então foram Essa 4... de paleta de... eu fiz a prova. Não, Essa você de fez. paleta de cores, eu não consegui entregar Acho que eu nem consegui entregar no horário por conta que eu não sabia mexer naquele trem velho lá. Tá, mas não foi esse que você me mandou no WhatsApp? Foi. Não, então, eu recebi aqui, Ingrid. Eu recebi, tá? Tá. Dona Ingrid, que mandou mensagem 1 da manhã para mim. E Tá. Então, ó, Ingrid, eu vou colocar aqui no reservado quanto que foi a sua média P1, tá? Tá. Chegou aí? Bom, então, gente, então o que eu tinha para falar era isso. Eu já tinha que fazer a revisão, mas já aproveitei para, em vez de perder tempo em outra aula falando sobre esse trabalho de análise e direção de arte, eu já pus na de hoje, né? Que hoje meio que não pode passar conteúdo, seria só a revisão. Então eu já aproveitei esse tempo. Beleza, ficou tranquilo a correção da prova? Ninguém ficou com dúvida? Se alguém quiser tirar alguma dúvida aqui, né? Tipo, sobre a sua prova, como eu disse, eu tenho como acessar e tenho como ver a resposta que você fez e falo, né? Ó, você errou aqui, ali. Fala, Ingrid, você levantou a mão. não chegou, não. Hã? Não chegou, não, no chat, não. É no... Ai, droga. Eu mandei pra ler, velho. Desculpa, velho. Professor. Ó, Ingrid, chegou aí, ó. Tá, vi agora. Tá? Isso é a média da P1, tá? É somando todas as atividades que você fez, tá? Todas as atividades que você fez, você ficou com essa nota aí geral na P1. Tá bom. Tranquilo? Tranquilo. Ficou feliz com a nota? Fiquei. Pô, foi tudo bem. Então, gente, ó, o que eu tinha para falar era isso hoje. Amanhã, em direção de fotografia, vou corrigir também a prova de direção de fotografia, que acho que a prova de direção de fotografia estava um pouco mais difícil que essa direção de arte aqui. E mesmo esquema, eu passo as médias para quem já tiver aí, para quem já quiser saber sua nota, e vou falar sobre o projeto integrado, tá bom? Aí semana que vem a gente começa agora debulhando, falando de conteúdo, que é a reta final, hein? Tranquilinho, gente? Tranquilo. Tranquilo? Mas no todo, Tranquilo. todo mundo, quem aqui estava aqui recebeu as suas notas, tá todo mundo meio que esperava essa nota mais ou menos, né? Sim. Então, beleza, meus queridos. Então, eu vou encerrar por hoje e aí nós nos vemos amanhã no mesmo horário, tá bom? Beleza, professor. Repito, Beleza. se alguém tiver alguma dúvida sobre a prova, quiser consultar o que errou aí, vocês me falam, tá bom? Vocês me falam que eu tenho aqui as provas e eu até anotei direitinho que cada um errou aqui. E é isso aí. Beleza? Beleza. A correção dessa prova vai estar disponível lá no AVA, tá bom? Então, gente, até amanhã.
Obrigado por hoje, viu? Tchau pra você. Tchau, professor. Tchau, gente. Obrigado a você. Tchau, professor. Tchau, professor.